O Almoçando com a Six da última quinta-feira no restaurante Parque dos Pinheiros falou sobre a lei da terceirização, ou seja, a terceirização de atividades. A palestrante foi a doutora Melissa Martins, do escritório de advocacia Bianca, aqui do município de Farroupilha. Ela está ao meu lado para um bate-papo aqui na TV Cidade. Doutora Melissa, para entendermos um pouco sobre a terceirização, é preciso recorrermos ao contrato de trabalho temporário? Sim, porque é um erro quando dizem que a gente tem uma lei de terceirização. Na verdade, nós não temos uma lei de terceirização, nós temos uma lei que alterou a lei do contrato de trabalho temporário e que trouxe, então, a regulamentação para a prestação de serviço a terceiros, que é a nossa terceirização. O que mudou a partir desta lei que, teoricamente, teria sido colocada em prática? Houve muitas mudanças? Na verdade, ela regulamentou a prestação de serviços a terceiros, deixando algumas coisas bem certas. Então, nós temos hoje a certeza de que a atividade fim não pode ser terceirizada. Então, ou seja, a atividade fim deve continuar com a empresa, é impedida, é vedada a terceirização. Ela não, eu vou dizer assim, ela não tem respaldo jurídico, exatamente, porque muitos a gente sabe que fazem. Mas com a nova regulamentação, pelo menos o empresário não pode alegar de que não tem conhecimento, né? Ela não traz essa regulamentação. O empresário hoje ele só pode terceirizar atividade meio. E como acontece, quais são os passos para uma terceirização tranquila e segura? Tem diversos, né? Tem diversos passos. O primeiro passo que a gente sempre diz é planejar bem e estudar a terceirização dentro da sua empresa. Verificar se realmente há essa necessidade. Depois é verificar quem vai ser o prestador de serviço contratado. Principalmente tentar buscar uma pessoa jurídica idônea, com solidez de patrimônio para poder responder por eventuais reclamatórios trabalhistas e tomar todos aqueles cuidados que atualmente já estavam em voga, ou seja, pedir para esse prestador de serviço toda a documentação para que você tenha certeza de que ele está cumprindo com as regras trabalhistas, previdenciárias, recolhimentos fundiários, para que você possa manter esse contrato de serviço e não romper com ele imediatamente antes que chegue num eventual reclamatório. A maior parte dos problemas, se ocorrerem por parte do prestador da empresa prestadora de serviços, se acontecer alguma coisa, o tomador deverá arcar com isso? Poderá cair sobre o tomador dos serviços? O contratante continua responsável subsidiário, ou seja, na falta de pagamento pelo prestador, ele vai responder por toda e qualquer verba decorrente do contrato de trabalho, inclusive pelas multas. O que a gente tem que tomar e ter bem em mente é que na hora de contratar, eu tenho que ser seletiva. Eu não posso contratar qualquer um. Se eu contratar uma empresa muito pequena, né, sob o argumento de que não, o serviço dele é bom, né, é específico, são pessoas de confiança, eu sei quem são, às vezes acontece no caminho, né, alguma coisa com aquele prestador, com aquela empresa, e ele não consegue cumprir com os compromissos e as obrigações do contrato de trabalho. E aí a empresa contratante vai responder, que é o tomador de serviço. O tomador de serviço, a empresa que contrata, um exemplo bastante importante, não pode, por exemplo, oferecer subordinação àquele terceirizado, porque isso acaba anulando, tornando nulo o contrato de prestação de serviço? Isso é vedado de qualquer forma, né? Qualquer tipo de sujeição, de subordinação do terceirizado. O terceirizado, ele é subordinado ao prestador de serviço. É ele quem vai remunerar e vai dirigir a prestação de serviço. Eu, como contratante, não posso fazer absolutamente nada, a não ser se ele for prestar o serviço dele dentro da minha empresa, é fornecer agora, por força de lei, toda a segurança para que ele execute o seu trabalho em local salubre. Inclusive a própria medicina do trabalho, a saúde do trabalhador recai de responsabilidade do contratante, é isso? Sim, no caso do terceirizado passa a ser do contratante também, porque eu vou ter que preparar o meu ambiente de trabalho para aquele terceiro que eu vou receber. Eu vou ter que ter os equipamentos de proteção individuais necessários para aquele terceiro desenvolver o salário dele. Claro que isso é se ele for trabalhar no meu local, na minha sede, na minha empresa ou em algum local pré-determinado por mim, contratante. A recomendação no momento é de que se evite, então, a terceirização da atividade fim, porque ela pode ter algum percalço lá na frente. Na verdade não é nenhuma recomendação, né? É simplesmente um esclarecimento de que todo mundo, porque
como a terceirização ela veio prevista dentro da lei de contrato temporário, onde existe um artigo que diz que na contratação de serviço temporário pode ser atividade fim e pode ser atividade meio, todo mundo acabou por acolher como uma verdade máxima para a terceirização também. E não é verdadeiro. Então, o empresário que hoje está pensando em terceirizar alguma parte da sua atividade fim, tira isso da cabeça, porque vai dar problema. Doutora Melissa, por exemplo, é possível uma empresa contratar uma pessoa física para a prestação de serviço? Por exemplo, contratar uma faxineira e ela não está vinculada a uma empresa que presta serviço de faxina. O empresário pode contratar a pessoa física diretamente? Sim, ele pode contratar a pessoa física diretamente para, enfim, exercer a atividade de serviço, como ele vai contratar outra pessoa, só que essa contratação dele é com vínculo de emprego. Via terceirização, não? Não tem como você terceirizar a pessoa física, né? O contrato de terceirização ele é feito com outra pessoa jurídica, que é uma prestadora de serviços a terceiros. E esse serviço ele tem que ser determinado e específico. Senão ele vai dar problemas lá na frente. Senão ele vai acabar sendo considerado terceirização ilícita e o vínculo de emprego passa a ser diretamente com o contratante. Bom, para fecharmos, uma orientação importante também, por se tratar de uma matéria ainda um pouco nova, também é recomendável que as empresas procurem apoio jurídico para não cometerem falhas, porque daqui a pouco um pequeno deslize pode ser uma dor de cabeça muito grande lá na frente. Todo empresário hoje ele tem que ter esse apoio jurídico, contábil, fiscal. Não tem hoje como você trabalhar sem esses profissionais. A gama de legislação, de obrigações é muito grande, né? E para que ele possa saber como agir, planejar o seu negócio, se organizar, ele precisa sim de ajuda profissional. Doutora Melissa, obrigado pela entrevista aqui à TV Cidade. Eu que agradeço. Obrigado. Doutora Melissa Martins, do escritório Bianchi Advocacia, aqui do município de Farroupilha, na última quinta-feira, na SIX, falando sobre a lei da terceirização. Foi o tema do Almoçando com a SIX, que acontece todas as quintas-feiras ao meio-dia no restaurante Parque dos Pinheiros. Farroupilha na TV, repórter Leandro Adamati.